obrigada por ter aceito o meu convite, por ter se disponibilizado, né? Porque eu sei que o nosso bem mais valioso é o nosso tempo, e você dedicou esse tempo para falar das coisas do Senhor. E eu tô aqui com o teu livro, amei ler, queria te dar esse feedback, é uma leitura fácil, recomendo para todo mundo. E você traz a sua experiência, a sua descoberta, através, desde as suas filhas, lá da infância, né? Que você foi como foi a descoberta e curando cada uma delas, né? Todo esse processo. E a gente se identifica, e muitas vezes, também com a sua história, né? Porque Exato. todos nós passamos, de alguma forma, por feridas causadas lá na infância. Verdade. E que a gente carrega, né? Infelizmente, a gente vai carregando durante a vida adulta, e às vezes tantos problemas que a gente enfrenta, porque essas feridas não foram solucionadas quando deveriam ser, né? Então, primeiro, eu queria te agradecer por tudo que você entregou no livro e por estar aqui comigo hoje nessa noite, embora eu não esteja me vendo, mas que bom que eu estou. E, enfim, é isso. Aí, minha querida, eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouco sobre você, sobre a sua caminhada cristã. É contigo. Amém. Então vamos lá, pessoal. Uma pena assim, a gente não poder estar, assim, estar conectada, olhando olho no olho, mas o que importa é que nós estamos conectadas assim, pelo sentimento, conectadas em Jesus, conectadas pelo amor de Cristo, e é isso que importa. Depois de salva vai ficar tudo legal, as pessoas vão poder nos ver as duas. Então, inicialmente, Estela, te agradecer, né? Quando você lá atrás fez a solicitação do meu livro, fiquei muito feliz. Foi o primeiro livro que foi para fora do Brasil, foi para uma outra nação. E eu já vi o cuidado de Deus ali, porque eu recebi muitas promessas. Esse livro, na verdade, ele nasceu no coração de Deus, depois a gente vai estar falando, né? E eu recebi muitas palavras, muita direção de que este livro chegaria em lugares onde a minha voz não chegaria. Então, quando você solicitou, eu disse, uau, já é a promessa de Deus se cumprindo, e hoje ele já está em várias nações. Então, gente, deixa eu me apresentar. Eu sou Liana Moro, eu sou brasileira, sou gaúcha do Rio Grande do Sul, casada com o Lourenço Moro, mãe de Angélica e Gabriel. Trabalhei por 33 anos como enfermeira na área de saúde pública e também como gestora da saúde. E há 7 anos eu me aposentei e comecei a mergulhar no autoconhecimento, buscando formações, buscando me conhecer. E neste processo me tornei Master Coach. Depois fiz uma formação em psicanálise clínica, com visão cristã, depois uma pós em neuropsicanálise, e atualmente, então, me tornei uma escritora. Jamais imaginei escrever um livro, mas Deus é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, e Ele usou pessoas e testificou no meu coração de que sim, Ele queria que eu colocasse a minha história, a minha jornada num livro. Então, eu fui obediente e escrevi um livro, lancei em dezembro, onde eu relato, né, toda a minha jornada, eu relato as feridas emocionais da infância. Em cima de cada ferida, eu relato as experiências, as minhas dores, as minhas vivências, e o quanto isso trouxe de prejuízo para a minha vida adulta. E numa segunda parte, eu falo, então, da jornada de autodescoberta e transformação. Como foi que eu percebi que eu era uma pessoa ferida e qual o caminho que eu percorri para obter minha cura e viver, então, a jornada de transformação. Então, hoje eu atendo online, mulheres de toda parte do Brasil, tem até algumas do exterior, e é uma satisfação muito grande, assim, de ver o quanto Deus tem me usado dentro porque Deus não desperdiça nenhuma dor. Tudo aquilo que eu vivenciei e fui curado, eu criei autoridade para trabalhar, para ser instrumento dele, para ajudar outras mulheres. Então, eu trabalho na área emocional, como psicanalista clínica, com visão cristã, então, atendendo pessoas, restaurando identidade, levando essa jornada de cura e transformação, e é algo que eu amo, assim, muito, que hoje eu entendo que é a minha missão de vida, é o meu propósito de vida. Ai, glória a Deus,
Glória a Deus. E você colocou no teu livro uma parte que diz assim: Deus restaurou e fez tudo novo, mas tudo começou por uma decisão. Então, eu acho que essa é a chave para tudo, né? A gente ter um conhecimento, porque muita gente sabe o que tem que fazer, busca conhecimento e tal, mas não toma decisão de fato de mudar, de fazer, de romper realmente na vida, né? Então fica só na base do conhecimento, mas ela não se torna ação. E você conseguiu vencer essa barreira, né, Liana? Você passou disso daí e aqui você diz que vive cada dia buscando a sua versão melhor em Cristo. E eu amei. Se todo mundo fizesse isso, né, a vida seria muito melhor para todos. Porque as pessoas, elas procrastinam muito e às vezes não é por falta de conhecimento. Algumas sim, né? Porque a palavra fala que o povo padece por falta de conhecimento. Algumas estão no engano. Mas mesmo outras que já passaram dessa fase do engano, ainda continuam sem ação. E você realmente fez diferença então foi maravilhoso, porque você decidiu passar, né? Ultrapassar essa. Exato. Então, Estela, só para começar um pouquinho assim lá atrás, né? Eu nasci num lar católico, né? Numa família, como eu relato no meu livro, uma família disfuncional, onde a grande maioria das famílias são disfuncionais e não tem a menor consciência sobre isso. Eu falo sobre isso no livro, eu inicio falando no meu livro da infância, da importância da infância, que é o terreno, é a plataforma onde nós vamos construir a nossa identidade, a nossa personalidade, quem nós iremos nos tornar na vida adulta. Então, lá na minha família, eu cresci, eu fui a terceira filha viva de um casal, então, de italianos. Meus pais eram católicos, toda a minha descendência os antepassados eram católicos. Meu bisavô veio da Itália, trazendo toda uma questão do catolicismo, daquela religiosidade, né, que não tinha nada a ver com intimidade com Deus. E eu cresci dentro daquele contexto de uma família disfuncional que não conhecia a Jesus, que não conhecia Deus. Se dizia ser muito religiosos. E, assim, tudo que eu vivi lá trouxe muitas memórias de dor para mim enquanto vida adulta. E eu não tinha a menor consciência. Eu relato, então, aqui, né, no meu livro, todas as feridas, tudo que causou, tudo que veio assim da parte do pai, da parte da mãe, porque eles também vieram de famílias disfuncionais, e famílias disfuncionais ferem, família ferida, filho doente. Então eu cresci naquele lar, sendo a terceira filha, então identificando desde pequena que minha mãe tinha uma preferência pela filha mais velha, meu pai pela segunda filha, e eu cresci sem me ver como uma referência de pai e mãe. Então eu não me conhecia, eu me sentia rejeitada, não amada, não pertencente, e cresci com muitas feridas emocionais, feridas na minha alma, e eu não tinha a menor consciência disso, porque até eu mergulhar nessa jornada ali, na busca de me conhecer, fazendo várias formações na área do coach, depois na psicanálise, entender todas aquelas questões, o quanto tinham me ferido no meu interior e tinham me transformado numa mulher cheia de problemas, insegura, medrosa, com baixa autoestima. E, enfim, com várias características de uma pessoa ferida, tendo problemas nos relacionamentos, comigo mesmo, com as pessoas, e não tendo a menor consciência, fazendo, produzindo, acreditando que o meu valor estava na minha profissão, naquilo que eu fazia, naquilo que eu produzia. Muita gente nesse caminho, né, Helena? Muita gente. Exatamente. Como eu vejo pessoas que se identificam, me dando feedback, se identificam com a minha história. Então, veja bem, eu fui crescendo naquele lar disfuncional, e casei, trouxe, porque a gente aprende a ter uma referência de pai, de mãe, de família, dentro da nossa família, dentro daquela cultura, dentro daquele contexto. E eu trouxe para o meu casamento várias repetições de comportamentos disfuncionais que para mim era familiar lá atrás. E é lógico que começaram os conflitos, nasceram meus filhos neste contexto, não servia a Deus, não conhecia Jesus, né? E acabei me envolvendo, eu acho importante falar sobre isso, eu não relato isso no livro, mas eu acho oportuno falar aqui.
Deus colocou isso no meu coração para falar sobre isso. E aí, não conhecendo a verdade, aonde a gente vai bater? Vai bater em portas erradas. E eu tinha uma busca, eu tinha uma ânsia, uma necessidade muito grande. Eu buscava muito a presença de Deus e batia em portas erradas. Acabei entrando no ocultismo, fiquei muitos anos no espiritismo, dava palestra, participava da mesa mediúnica. E tu sabe que dentro do ocultismo outras portas vão se abrindo. E eu acabei entrando em várias, cada vez trazendo mais problemas, eu não tinha a menor consciência. E eu sempre fui uma pessoa assim muito intensa, eu me entregava, eu buscava. Então pensa numa pessoa que comprou todos os livros espíritas da época. Enfim, sempre me entregava muito, dava palestras, né, em outras cidades aqui também. E de repente, lá em 2011, Jesus me encontrou. Pela misericórdia dele, numa fase que eu estava com o meu casamento extremamente abalado, meus filhos com problemas, eu com problemas emocionais em todas as áreas da minha vida, e Jesus me encontrou pela misericórdia. Então ali começa uma virada de chave. Porém, a minha conversão foi um processo demorado, longo. Por quê? Porque eu vivi muito tempo no ocultismo. Então, para quebrar altares, para toda essa questão que a gente sabe o quanto é complexa, né? Tu aceitas Jesus, mas tu tem todo um processo, uma renovação de mente, a metanoia. O espírito foi vivificado, mas nós temos uma alma para converter. E a mudança de mente, né? De tudo aquilo que eu tinha construído, de tudo aquilo que eu já tinha ensinado para outras pessoas. Então, assim, foi um choque para a população numa cidade pequena e para mim mesma, né? Então, assim, mas eu desde o primeiro culto que eu fui, na primeira igreja, assim, eu fiquei extremamente impactada. Só, claro, a minha conversão foi muito lenta para quebrar muitas coisas. E eu creio que de 2015 em diante, assim, que eu consegui ir me libertando e dando um passinho cada vez, e assim, e fui indo crescendo, né? Mas foi em 2018, então quando eu encerrei meu tempo funcional como enfermeira, e aí eu me vi, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu não me via mais. Por quê? Porque, olha a crença, que eu sei que a grande maioria das pessoas, eu sei que aqui eu falo com alguém que também pensa sobre isso, que o meu valor estava no crachá que eu usava. Na época, além de enfermeira, eu tinha um cargo de gestora da saúde do meu município, então eu gerenciava a saúde do município, um cargo importante, de extrema importância. E de repente eu me aposentei, mas eu não quis mais ficar naquele local, e hoje eu entendo que foi um tempo que Deus me usou lá, mas já eu não cabia mais naquele local. Eu comecei a me sentir muito insatisfeita, e tudo isso eu relato no livro. E volto para dentro de casa. E aí o tempo foi passando, eu viajei, organizei a casa, né, descansei, e de repente começou a bater uma insatisfação. E eu não tinha mais um porquê acordar todos os dias. Férias, né, Liana? Que a gente, quando para, parece que você estava de férias no início, né? Depois acaba, o que eu faço? Exatamente. E aí eu entro numa crise de identidade, eu relato sobre isso, porque eu não sabia mais quem eu era, e agora eu não sou mais enfermeira. Quem eu sou? Quer dizer que eu não tenho mais valor? Olha a crise de identidade. E a grande maioria é assim. Inclusive, eu recebi alguns feedbacks de pessoas que também perderam emprego, ou saíram, abandonaram emprego, ou se aposentaram, e viveram essa crise e choravam me contando, dizendo, Liana, como eu me identifiquei. E ali, então, eu relato que da importância, naquele momento, eu praticamente, assim, eu entrei quase que numa depressão, eu acabei me isolando, eu não queria, eu estava, assim, vivendo eu já sentia o Espírito Santo trabalhando em mim, e claro, ele foi abrindo portas, naquele momento eu já estava mais fortalecida, e essa dor toda me levou mais perto de Deus. Eu buscava muito, eu pedia muito para Deus, Senhor, o que tu quer de mim nessa segunda etapa da minha vida? Porque eu era ainda muito jovem, e aí eu disse, o que o Senhor quer de mim? Não é possível que a minha vida acabe aqui. Olha que loucura, né? O que é uma crise de identidade quando tu não sabe que o teu valor está em quem tu é e não naquilo que tu faz, na tua profissão, no crachá que você usa. E aí, assim, foi questão de pouco tempo, assim, que eu eu fiquei sabendo que existia, eu comecei a seguir uma pessoa no Facebook, né? Na época acho que nem Instagram tinha, e ela era uma coach cristã. E ela falava muito das formações que ela tinha feito, e aquilo fazia muito sentido para mim.
Eu comecei a seguir ela, começava a mandar mensagem, eu comecei a modelar ela. E eu disse, meu Deus, eu vou procurar, será que tem aqui perto, né, aqui da região, por aqui? Fui descobrir que na capital, em Porto Alegre, a 280 quilômetros da minha cidade, existia uma instituição que formava coachings com a visão judaico-cristã. Ah, não sei, eu já liguei para lá, já vi preço, questão, falei com meu esposo e fui para fazer uma formação. Mas assim, tamanho foi o impacto que aquilo trouxe para minha vida, que eu fiquei um ano inteiro fazendo, era quase todos final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo, era uma enxurrada assim, de informação, de conhecimento. Fiz 16 formações naquele ano dentro da Febracis, e ali eu me tornei Master Coach, depois permaneci em 2019, e assim ali começou toda uma mudança, uma virada de chave na minha vida, e eu entendi ali que realmente eu tinha muita crença, muita inverdades que eu acreditava sobre mim, que a quanto eu era ferida e o quanto eu precisava de ajuda. Mas veja bem, você fala que eu relatei ali no livro, né? Eu gosto de salientar isso, porque muitas pessoas, eu tinha mais de 40 assim, como é que é, colegas de formação, e muitos deles pararam na metade do caminho. Nem todos persistiram e nem todos viveram o processo. Desde a primeira formação numa ferramenta que a Training aplicou em mim, eu senti um start, eu disse, não, eu não me conformo com os resultados que eu tenho. Ela aplicou uma ferramenta onde a gente tinha que dar nota em 12 áreas da nossa vida, com perguntas bem estratégicas, assim, que te faziam refletir sobre quem tu vinha sendo como mãe, como esposa, como filha, como profissional, enfim, a roda da vida. Aquilo me trouxe uma consciência, assim. Eu disse, meu Deus, eu não sabia quem eu era, eu não me conhecia, mas ali eu decidi, não, eu vou viver tudo isso, eu vou ser quem Deus me fez para ser. E mergulhei, assim, eu paguei um preço, cara, em tempo, em viagens. Eu viajava 6 horas de ônibus, praticamente todas as semanas, 6 horas para ir, 6 horas para voltar, ficava fora de casa, quinta, sexta, sábado, domingo, chegava em casa de madrugada, então eu praticamente, assim, eu fiquei ausente da família, dos filhos, do marido, e por um ano e meio praticamente, né? E assim, eu mergulhei, assim, em vários livros, eu comprei muito livro, porque eles orientavam a gente a ler, a assistir filmes, comecei uma jornada de mentorias, eu comecei a mergulhar para me conhecer. Interessante, né, Estela, que nessa jornada eu entendi. Lá atrás eu até já tinha ouvido falar, mas parecia que não fazia muito sentido. Nós somos 3 dimensões, nós somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma. E mais uma outra coisa que eu queria te falar, aproveitando, eu percebo que aí no Sul, você falou que você veio de uma caminhada espírita, né? Tem uma quantidade que foi para minha surpresa muito grande de espiritismo, de religiões da linha africana, etc. E foi uma grande surpresa. Eu sempre pensei que fosse no Nordeste, Salvador, né, onde a gente ouve falar mais, mas aí não, essa parte de ocultismo é muito forte. Então, eu queria que... Eu já percebi também que muitas pessoas que vêm de uma origem do ocultismo, quando elas se convertem, elas querem se dedicar ainda mais para Deus, para Jesus, né? E acho que foi isso que aconteceu com você. Eu queria que você falasse depois dessa relação de antes e agora, né? O que você tem feito. Exato. Então, desde o primeiro culto, eu saí de lá, assim, impactada, e já assim, comecei numa caminhada. Naquele mesmo, eu iniciei final de novembro, dia 25 de dezembro já me batizei, vim para cá e fiz toda aquela limpa, queimei todos os livros, fiz uma limpa, fiz uma varredura, né, em toda a casa, e comecei uma jornada, fazendo encontro com Deus, fazendo toda aquela caminhada, né, e eu sempre fui muito dedicada, né, e eu sempre fui, assim, de me entregar bastante, né, tudo que eu fazia, eu queria fazer com excelência, eu não me contentava só com aquilo que eu recebia, eu lia muito, eu assistia ministração, enfim, e aí eu sempre fui muito, muito ativa, assim, e sempre querendo fazer mais, mas assim, até eu não entender essa
questão assim da cura da alma, como isso vinha me limitando. E como eu vejo isso hoje dentro das igrejas, né? Pessoas querendo fazer, acreditando que seu valor está naquilo que elas fazem e não em quem elas são, ligadas no ativismo, né? E às vezes Deus nem se agrada disso, porque o coração está ferido, a alma está ferida. Aí qualquer olhadinha, alguém que não te olha, pastor que não está legal, talvez não te dê um boa noite, com um sorriso já, né? Eu falo por mim, que na época, assim, eu ficava assim, né? Ah, se não vinha me perguntar como eu estava, né? Eu já ficava toda mimizenta, querendo cheia de com autocomiseração, tipo assim, mas como que ela não perguntou como é que eu estou? Então, assim, toda vitimista. Por quê? Porque o próprio vitimismo é uma característica da pessoa ferida, né? Só que, Estela, algo assim que eu assim eu tenho vontade de gritar ali fora para o mundo, né? Porque as pessoas não conhecem isso, não sabem sobre isso. Então vive uma vida acreditando que são assim mesmo, que viver na procrastinação tá tudo certo, que viver no vitimismo tá tudo certo, que procrastinar tá tudo certo, que acordar todos os dias de mau humor ou com altos e baixos é assim mesmo. Por quê? Porque não se conhece. Então, a importância da gente investir no autoconhecimento, de saber sobre as feridas emocionais, da gente olhar para a nossa história e entender aquilo que aconteceu lá atrás, não para buscar culpados, mas sim para iniciar uma jornada de cura, porque todos nós fomos feridos de alguma forma, uns mais, outros menos, as histórias são diferentes, mas sempre que em algum momento da nossa vida, na nossa infância e mesmo ao longo da vida, a gente vai ser ferido. E eu vejo como as pessoas ainda têm essa dificuldade de olhar para si e de reconhecer que precisam de ajuda, de buscar ajuda. Então, continuidade, a terceira parte da nossa live ficou fragmentada. Eu vinha falando antes da fragmentação de alma, nossa live está assim, fragmentada. Exatamente. Então, deixa eu ver onde é que a gente parou, amiga. Você estava falando sobre a sua descoberta, né? Os coaches que você fez e colocar tudo em prática. Exato. Então, quando eu comecei a primeira formação, eu identifiquei que realmente eu não era quem eu pensava que era, eu era uma pessoa ferida, e naquele momento eu decidi viver um processo a todo custo, custasse o que custaria, né? Eu quis viver, como eu disse, eu investi tempo, recurso, muita persistência para viver um processo, porque o processo muitas vezes é doloroso, mexer com as feridas do passado é doloroso, mas eu queria muito viver tudo isso. E aí eu termino todas as formações, começo a atender pessoas, e eu sempre continuei buscando, né? E aí, como eu falei, eu não sei se na segunda parte ficou registrado que eu falei de que eu comecei a trabalhar nas 3 dimensões, no corpo, na alma e no espírito, né? Porque nós somos essas 3 dimensões. Então, uma das coisas, eu comecei a me autocuidar, a cuidar do meu corpo, entendendo que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, uma das coisas que eu me auto-sabotava muito era com questão de atividades físicas. Eu comecei a entrar para uma academia, ter uma atividade regular, passei a me alimentar melhor, a ingerir mais líquido, comer mais saudável. Sistematicamente comecei a cuidar das minhas emoções. Eu tinha que entender por que eu tinha muitos altos e baixos durante o dia. E aí eu mergulhei em processos, buscando ajuda, fiz mentoria, entrei numa jornada, fiz coaching com outro profissional, li muitos livros, e a cada passo que eu dava, eu identificava algo, eu identificava por que eu penso o que eu penso, né? Por que eu sinto isso? Por que desses comportamentos? E eu identificava que tudo tinha uma raiz, que era a minha infância. E aí, eu busquei também me desenvolver espiritualmente, participando de seminários, fiz o Moriá na Estância Paraíso com a pastora Zenete, a Débora, onde lá assim, é uma enxurrada, assim, é muito linda, assim, um presente de Deus, aqueles dias que a gente vive lá. Tem um Lá, antes e depois, né? lá
Eu aprendi muito assim sobre a rejeição. Então, assim, eu vi o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Não que Deus assim faça acepção de pessoas, mas eu acho que Ele se agrada quando a gente quer viver o processo. Ele sabia o quanto eu queria viver aquilo. E Ele foi me abrindo portas, possibilidades, né? Meu marido sempre me apoiou para mim ir nessa caminhada, nessa busca. E é claro que, consequentemente, a cada curso, a cada mentoria, a cada congresso que eu ia, eu voltava melhor do que eu saía. Então, isso também foi algo positivo, né? Então, assim, eu relato aqui no meu livro todo esse processo, né? Porque não adianta a gente investir ou só no corpo ou só no espírito. Tem essa questão da alma, né? Que são as nossas emoções, as sete das nossas emoções. Então, cuidar. Porque tudo aquilo que eu vivi lá na infância, e que não é assim nada muito grave. Porque até eu questionava a Deus, Deus, por que eu escrevi um livro, né? E ele me falava assim no meu espírito, porque a tua história vai identificar, vai linkar com muitas outras muito parecidas com a tua. E ali as pessoas vão identificar que elas também são feridas e elas vão ser despertadas para viver uma jornada de cura, buscar ajuda e ser transformadas. E ali eu entendi. Então eu sim, busquei muita ajuda nessas três dimensões. Automaticamente a minha dor me conectou mais a Deus, porque a gente às vezes busca a Deus pelo amor ou pela dor, né? E eu fui realmente pela dor, embora eu já fosse cristã, já estava numa caminhada, mas eu estreitei meu relacionamento, entendendo que a minha identidade precisava ser restaurada. Uau. E quanto mais eu me aproximava de Deus, mais minha identidade era restaurada, porque cada vez eu conhecia mais dele e ele foi quem me criou. Então, quanto mais eu me aproximava dele, mais eu ia percebendo assim, o cuidado. E, enfim, foi um processo, uma jornada assim muito bonita, dolorosa. Muitas vezes eu acreditava, eu pensava, será que eu vou dar conta? Parecia que eu estava regredindo. E aí vinha a Você põe o dedo culpa. na ferida, né, Eliana? Exato, eu mexer na ferida, né? Ferida que achava, a gente nem sabia que tinha, e de repente vê que tem, e achava que até um determinado momento parecia, pô, agora tá tudo certo, e de repente tu dava conta, não tá ainda. Então, assim, vinha aquela vontade de desistir, aquele diálogo interno, veio o inimigo, né? Ali. E aí é toda uma jornada, né, Estela? Toda uma jornada de persistência, de trabalhar o autoconhecimento, identificando tudo aquilo que me feriu. Ali eu tive que trabalhar, assim como eu relato no livro, né, várias etapas, tive que aceitar a minha história. E quando a gente entende que quem nós somos hoje foi construído lá na infância, ele tem muito cuidado para não olhar para não se colocar numa posição de vítima, né? E olhar para os nossos pais com um olhar de acusação. Então eu tive todo um cuidado, assim, né? E olhar para a história dos nossos pais e entendendo, e ali eu entendi que eles tinham sido mais feridos do que eu. Porque olhando para a história deles, conhecendo a história deles, eu percebi o quanto eles tinham sido feridos. E eles só repetiam comigo aquilo que era familiar para eles, não foi nada proposital. E assim é com todo mundo. E eu, inconscientemente, repeti alguns comportamentos de forma inconsciente, machucando meus filhos. E, claro, nesse processo eu fui identificando, eu fui me perdoando, eu fui pedindo perdão para eles, eu tive que me aceitar. Porque quando a gente identifica que a gente também está repetindo, vem a culpa, né? O inimigo se levanta querendo acusar. E aí eu tive que trabalhar essa questão da culpa, entendendo que aquilo que eu tinha aprendido tinha me trazido até ali com aqueles resultados. E aquilo que eu iria aprender dali para frente é que eu ia ir para um outro nível. Então, trabalhar a culpa foi muito importante, o auto-perdão, porque quando tu identifica que realmente, mas eu não estava sendo a mulher que eu esperava, eu não estava sendo a mãe que meus filhos precisavam, ai, como eu tinha falhado, meu Deus, e às vezes eu vinha das formações, eu chorava com os meus filhos, né? Eu relato isso no livro. Então, assim, eu tive que trabalhar a Idade, aceitação. Eliana, o mais novo, quando você começou, tinha 15, era isso, mais ou Ele menos? tinha 14, 15 anos, e já era um adolescente, assim, e assim eu identifiquei que foi na formação dele, assim, que eu mais negligenciei como mãe, porque eu já vinha do histórico ferido, né? Já tinha passado por vários problemas no relacionamento, problemas no trabalho,
tinha me envolvido em política, meu esposo sempre foi político, eu acabei me envolvendo junto, a gente vai se frustrando, problemas no trabalho, aí problemas no relacionamento. Aí quando eu entrei em depressão, assim, entrei não, acreditava que tinha depressão, naquele período eu engravidei do Gabriel. Então, assim, na verdade não era depressão, eram as feridas ali que estavam sangrando, gritando, né? E ali eu tive uma gravidez difícil, eu fiquei praticamente 7 meses deitada, sem receber visita, assim, uma gravidez muito difícil. Naquela época ainda eu frequentava o cultismo, então pensa, lia muitos livros espíritas, botava aquelas músicas assim, de misericórdia. E aí, nesse contexto, nasce meu segundo filho, chorou 9 meses sem parar, dia e noite, aquilo terminou comigo, assim, chegou o tempo de eu voltar para o trabalho, eu não tinha força. Então, assim, pensa que o inimigo dançou, pintou e bordou dentro da minha casa, em mim, enfim. E aí, claro, depois veio as consequências, e aí ele era uma criança inquieta, e quanto mais ele era uma criança rebelde, gritava por atenção e eu não conseguia dar conta, e quanto mais ele assim, demandava de mim, mais em outras portas erradas eu batia buscando ajuda. Então, assim, desconstruir tudo isso, amiga, foi muito desafiador. E aí vem a culpa, né? Que você bem colocou aí. Exato, aí trabalhar a culpa. Exatamente, trabalhar toda essa culpa. Foi assim, foi um processo mesmo. E aí tive que trabalhar o auto-perdão, identificar as pessoas que tinham me ferido ao longo da jornada para liberar o perdão, identificar tudo aquilo, as crenças que me limitavam, que me tornavam aquela mulher com aqueles resultados que eu tinha, desconstruir tudo aquilo, né? Aquelas palavras ofensivas que eu ouvia do meu pai, da minha mãe, que me limitavam, né? Que eu cito ali no livro. Então foi assim realmente bem desafiador e reprogramar toda a minha mente, né? E ali, assim, Deus levantou pessoas, muito especiais mulheres de Deus, amigas de Deus, para me ajudar a declarar a palavra, a trabalhar, resgatar a minha identidade, de quem realmente eu era. E ali, assim, com muita repetição, tinha técnicas, e assim, porque ao longo da minha vida eu vinha me comportando assim, pensando e sentindo e me comportando assim. E aí eu tive que reprogramar também por repetição, falar muito, eu ia na frente do espelho, eu declarava quem eu sou em Cristo agora, eu sou uma nova criatura, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou forte e corajosa, para enxurrar minha mente com novas verdades, para restaurar minha identidade. Foi assim, aquelas erradas e colocar. Exato. E assim é por repetição, porque tudo que eu construí como verdade, eu ouvi várias vezes. Sim. Né? Como eu cito ali no meu livro as palavras que o meu pai dizia, que eu nunca ia ser boa para nada, aquilo gravou, entrou, então eu fui programada para nunca ser boa para nada, não. Nem como mãe, nem como esposa. E como pai e mãe, principalmente professores, líderes em geral, né, tem tamanha influência e afeta justamente essa área, essa fase da nossa vida que é a infância, que é uma fase onde você é mais vulnerável. Todas as fases são complicadas, né? Mesmo que você receba esses feedbacks na adolescência, também vai te comprometer, ou até na fase adulta. Mas, quando você é criança em especial, você é totalmente aberto ali, né? A receber tudo aquilo. E eu lembro, eu tinha uma parente que ela falava assim para a filha dela: eu me arrependo de não ter te abortado, desse jeito, coisas assim, declarando realmente maldição na vida daquela menina. E eu imagino como ela deve ter processado tudo aquilo, né? Essa tamanha rejeição, onde você fala ali de todas as dores, né? E que causam essas feridas. E, meu Deus, como as mães às vezes falam, os pais às vezes falam sem pensar, mas como a palavra, né, tem dom de trazer tanto vida quanto morte. Por isso é importante saber o que você fala, profetizar e declarar realmente o que está na palavra, né? Exato. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão no engano, não sabem, então acabam falando muita bobagem. Exato. Né? E, na verdade, o pai e a mãe, eles só vão repetir conosco aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles ouviram lá atrás. Na verdade, eles estão achando que eles estão educando, às vezes negligenciando, né? Não comunicando amor da forma assertiva
repetitiva. Às vezes eles acham que impondo limite, aqueles limites com castigo, com palavrões, é uma forma de educar. Por quê? Porque eles aprenderam assim. Então, quando a gente tem essa consciência também, a gente passa a olhar com eles com outro olhar. A gente sai do vitimismo entendendo que eles só feriram porque eles também foram feridos. E Deus me revelava um dia isso, né? Que ele tinha me dado a oportunidade de eu entender sobre isso, de ressignificar, de viver um processo de cura. E meu pai, que foi o maior causador, ele não teve, ele já tinha falecido. Então, assim, isso me trouxe muito, muito, assim, foi algo assim, meu Deus, foi... Eu senti o amor de Deus ali por mim, que realmente ele me levantou como um divisor de águas da minha geração. Porque aquilo a gente vinha repetindo de geração em geração, né? Então, aquilo que agora que eu já identifiquei, que eu curei, meus filhos não vão precisar passar. Aqueles comportamentos que eu tinha, que era disfuncional e que eu quebrei, meus filhos não vão repetir. Quando Jesus faz toda a diferença, né? Eu vi uma a Tânia Teresa falando que você falou sobre repetir processo, que você dá aquilo que você recebe. E ela falou isso, que ela dá aquilo que ela não recebeu. Então, ela dá amor, ela dá carinho, ela dá atenção, ela dá beijinho, porque são coisas que ela não recebeu na infância, mas ela entendeu, né? Quando Jesus entra, ela entendeu que isso era o correto a fazer e aí, hoje em dia ela faz. Então é lindo quando a gente tem realmente essa percepção, né? De fazer diferente, de quebrar cadeias, de fazer diferente do que a gente já viveu no passado e os nossos pais viveram, os nossos bisavós viveram, assim por diante. Então é maravilhoso. Quando Jesus entra, ele faz tudo novo, faz, né, Mas e a gente tem que se permitir, né? Não é uma coisa automática, né, Estela? Não é uma coisa automática isso, porque a gente vê tantas pessoas dentro da igreja, às vezes líderes, totalmente feridos, tendo comportamentos, ferindo muitas vezes ovelhas, ferindo outras pessoas, porque espiritualizam demais, né? Ou às vezes um pouco de orgulho de buscar ajuda, às vezes um certo medo de se abrir, de buscar ajuda. Eu falo isso porque eu fiz muitas mentorias com líderes, pastoras de várias partes do Brasil, tinha até do exterior, uma época nós éramos em 24, de várias nações, e todas davam seu feedback, seu testemunho, e a gente estava ali no ambiente seguro, ali elas se abriam. Então, como elas compartilhavam isso, a dificuldade delas se abrirem, de buscarem ajuda. Às vezes o próprio marido não aceitava. E quando elas encontram alguém que escutam elas sem julgamento, sem crítica, né? Ali elas conseguem se abrir. Liana, mas eu percebo que tem muito ataque do inimigo mesmo nos líderes, nos pastores, né? A gente vê um número crescente de pastores se suicidando, de coisas assim, absurdas. Fala, nossa, mas como assim, né? Mas por quê? Porque entra nesse ciclo de depressão e não consegue... Exato. Porque, na verdade, no fundo ali existe uma ferida, né? Existe várias feridas na alma, e eles só, por exemplo, só buscam a questão espiritual. E nós somos 3 dimensões, corpo, alma e espírito. E a Bíblia fala muito disso, né? Aí dá brecha. E aí dá brecha. Se tu não cura a tua alma, automaticamente às vezes tu não vai ter força para buscar Deus. Tu não consegue nem te conectar com Deus, teu corpo está fragilizado, tu tá ali com sintomas, muitas vezes sem força, debilitado, tirado numa cama, e automaticamente, eu sei porque eu vivi isso lá atrás, né? E eu não consegui identificar. E quando você também está no pecado, né? Eu estava assistindo aquela sua live com a Juliana, achei maravilhoso aquilo, gente, sobre a iniquidade, né? Porque você está no pecado, você está dando brecha ali. Por quê? Porque você não curou a sua ferida, né? E aí ali você continua naquele pecado. E às vezes não é nem problema conosco, às vezes são as iniquidades que a gente que passa de geração em geração. Né? Visitarei a iniquidade dos teus pais até a 3ª e 4ª geração. Então, às vezes, vai chegar num determinado momento que a conta vai vir. Divórcio. Né? E tu não identificar, tu não te arrepender, tu não quebrar, vai ir para mais 4 gerações, e assim é o círculo, né? E ela vai a tendência sempre a aumentar. Tudo que é tipo de pecado, né, Helena? Vícios, drogas, adultério. E aí você vê famílias que tem aquela repetição de mesmos problemas. De traição, de divórcio. Mas minha mãe era assim, minha avó era assim, né? Minha tia.
as doenças que se repetem acham que é da genética, e às vezes não, né, a genética é que menos conta, a gente sabe que nós temos uma genética espiritual, um DNA espiritual. E ali os espíritos, eles são os espíritos geracionais. Então, como é importante ter esse conhecimento, né? Porque aí o conhecimento liberta, né? Então a gente vai em busca disso, rompe, sai dos cativeiros. Quanto tempo, quantas pessoas que vivem nos cativeiros, né? Presas lá no passado, em cativeiros emocionais, em cativeiros espirituais, às vezes por problemas que fez, por um aborto lá na adolescência, vive cativa, as coisas não andam, a consequência, por exemplo, do aborto é em todas as áreas, principalmente na financeira, no emocional. Então, como é importante ter esse conhecimento para fazer, para vir o arrependimento genuíno, para confessar, para remir tudo aquilo, para quebrar com aquela iniquidade, para que os filhos nossos, os nossos descendentes não venham sofrer as consequências disso, né? Então, eu sou uma apaixonada assim por conhecimento para essa área, eu sempre busco conhecer, eu estou sempre buscando, mergulhando, né, na área da libertação, na área da cura. Tanto de investimento que você fez. Ô, Liana, e assim, é muito legal você falar isso, porque eu tô pensando aqui enquanto você tá falando. Tudo isso que você viveu, que eu não sabia, que você tinha vivido muitos anos no ocultismo e tal. E tudo isso que você viveu, a gente vê realmente que era o cuidado do Senhor te preparando para o que você está vivendo hoje. Porque talvez, se você não tivesse passado por tudo isso, né, todas essas experiências, você não ia ter, você não ia poder, você não ia saber como lidar hoje com pessoas que enfrentam esses problemas. Então, você fala, nossa, já vivi isso, já sei como é, né? E você tem, além do conhecimento que você adquiriu, você viveu também. E isso é maravilhoso de saber, porque você vai poder estar já, né? Ajudando muitas outras pessoas. Exato. E eu até costumo dizer, né, que Deus foi muito generoso, né? Porque tu imagina se só pela misericórdia, né, ele ter me encontrado naquela caminhada que eu estava lá afundada naquela lama, no cultismo, batendo tudo quanto era porta, né? E ensinando, levando minha família para aquele caminho, né? E de repente eu vejo assim, e tudo aquilo que eu venci, que eu rompi, eu criei autoridade para falar. Então hoje eu falo, eu bato de frente com qualquer pessoa que vem me questionar, já me chamaram, que uma época, logo que eu saí, diziam que eu estava doente, que eu não estava bem da cabeça, que agora eu estava uma seguidora fanática de Jesus, que eu não ia mais para o Mas centro espírita. Eu vi de a palavra tudo, fala, vai ser chamado de louco, né? A palavra fala. exato. E assim, até minha família senti muita resistência, assim, pai, mãe, irmãs no início, sofri muito. Mas assim, eu sempre tive muita persistência e hoje eu já estou colhendo os frutos. Hoje, assim, Glória a Deus. parte da minha família, das minhas irmãs já entregaram a vida para Jesus. Meu marido está no processo de conversão, meus filhos. Então, eu sei que tudo foi uma semente, assim, eu penso assim que, olhando para a minha histórica, para o meu histórico, quantas vezes, às vezes, a igreja era longe de casa, às vezes eu ia de carona, às vezes eu dava carona e eu ia chorando no carro, porque eu convidava meu esposo, ele não queria, eu ia sozinha, às vezes com carona. E assim, ó, eu sei que cada lágrima não foi em vão, né? Então, e hoje eu já vejo os frutos disso, né? A minha parte das minhas irmãs falta uma só, né? Hoje somos em quatro. Três, eu e mais duas já descemos as águas, uma sobrinha também. Meu filho, já no passado, né, quando ele era com 10 anos, ele também foi batizado. Depois, hoje, claro, depois aconteceu vários problemas, entrou na adolescência, teve problema na igreja, a igreja fechou, e ele teve uma decepção, mas a semente foi plantada todos os dias, né? Ele vê que ele tem uma mãe que ora, meus dois filhos vê a mãe orando, vê a mãe buscando, vê a mãe lendo a Bíblia, me vê indo nos cultos. Então, a semente está sendo plantada e eu sei que eu tenho uma promessa, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E assim, quantas pessoas, e o bom disso, assim, interessante, assim, é que a gente sabe que quantas pessoas, né, hoje, através de tudo aquilo que eu vivi, daquilo que eu fui curada, eu vejo assim que Deus me usa para ser instrumento de cura na vida delas. Os testemunhos que elas me dizem, né? Agora mesmo com o meu livro. Então, realmente eu vejo assim o cuidado de Deus, ele não desperdiçou nada daquilo que eu sofri, tudo virou propósito, né? Mas porque um dia eu decidi
Eu podia ter continuado no vitimismo e vitimizando, coitadinha de mim, tu não sabe o que eu passei, e na autocomiseração, na cama da vitimização, mas eu decidi fazer diferente. E é o que eu digo para as minhas amigas, é tudo parte por uma decisão, é pagar o preço, é querer realmente viver Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século. Não te conforma com os resultados medíocres, com os resultados medianos, porque Jesus já pagou um preço muito caro naquela cruz. Então, seja a tua melhor versão, busca ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, uma serva melhor, busca exalar o bom perfume de Cristo todos os dias. Né? Deus não nos fez para ficar debaixo, escondidos em pecado, Deus nos fez para brilhar no topo da montanha, como diz lá em Isaías, né? Que a nossa luz possa brilhar na vida de outras pessoas e ser essa inspiração para outras pessoas. Deus não desperdiça nada em nós. E aquilo que eu digo, né, no meu livro, se eu fosse olhar com o olhar de vitimismo ou de culpa para minha história, eu jamais teria escrito um livro, porque eu abri minha vida ali, né? Muitas pessoas me disseram, mas tu foi corajosa. Mas é porque hoje eu sou curada e eu não tenho problema de vir aqui contar dos meus erros, do quanto eu falhei. Hoje eu tenho orgulho de quem eu me tornei, não orgulho em forma de ensoberbecer, mas assim, do quanto eu quis deixar Jesus me transformar né? para realmente ser instrumento dele e fazer diferença na vida, a começar dentro da minha casa e depois lá fora. Né? Então, é isso, amiga. Ai, mas que lindo, Liana. E com relação ao livro em especial, teve uma participação da pastora Shirley, não teve? Como é que foi isso? Ela profetizou. Exato. Esse livro só aconteceu por causa da Shirley. Por quê? Eu falo lá no final da minha jornada de cura e transformação, e num parágrafo, Liana Linda Leô, eu tive que escrever, porque desde que Deus nos conectou através de uma mentoria, ela sempre me chamava, era o Despertar da Leoa, o nome da mentoria. E desde a primeira vez que um dia ela fazendo uma live, eu entrei e ela me deu um shalom, Liana Linda Leoa. E na época eu achei meio estranho assim, ela me chamar aquilo, mas tudo bem. Toda vez, aí a gente foi criando uma conexão, a gente se ligava toda semana, mandando recado várias vezes ao dia e tal, e ela sempre me saudava com Shalom, Liana Linda Leoa. E eu pensei, bom, Shalom eu cumprimento, e Linda era por conta dela e Leoa por causa da mentoria. E aí, lá pelas tantas, vivendo o processo, tudo, eu entendi, Deus usando outra pessoa, também me chamava de Linda Leoa. E aí eu comecei a conectar isso, uau, não é uma nem duas. Eu falei com uma delas, digo, tu não é a primeira que me chama desse nome. E ela me disse, é Deus, Deus te vê assim, talvez te vê como outra. Livro. Pois é, e ali eu comecei a entender, Deus me dava discernimento que era usando ela para curar minha identidade, que eu não era quem meu pai tinha falado, que minha mãe dizia de mim, eu não era todos aqueles títulos, os rótulos que me colocaram, mas Deus me via como uma leoa, né? Leoa, aquela desbravadora que luta, né? Que, enfim. E aí, um dia, ela começou a me falar, Deus me mostra que tu vai escrever um livro. Mas aquilo assim entrava assim no ouvido, já ela me falou várias vezes. Até que um dia numa live, ao vivo, as pessoas começaram a me chamar de Liana Leoa, Liana Linda Leoa. Ah, eu conheço a Liana Linda Leoa. E ela disse, gente, essa mulher ali vai escrever um livro contando a história dela. E aonde a voz dela não chegar, onde o livro não chegar, a voz dela vai chegar. Meu Deus, fiquei toda arrepiada. Chegou no Canadá. Então, depois eu disse, meu Deus, Shirley, o que foi isso? E ela disse, olha, eu senti de entregar da parte de Deus. E aí eu comecei a orar e Deus realmente me revelou através de um sonho, me vi escrevendo um livro exatamente como eu escrevi, com esse título, contando, foi algo sobrenatural. E aí eu resolvi obedecer, porém nunca tinha passado na minha cabeça de escrever um livro. E aí, cada vez que eu sentava aqui no meu escritório, eu convidava o Espírito Santo, dizia, por onde que eu começo? E foi fluindo, foi assim, muito rápido, muito rápido. O problema foi depois. Tive problema com a gráfica, tive problema com a editora, gastei um dinheirão, perdi tudo, aí tive que recomeçar do zero. Mas, finalmente, Deus me honrou e eu consegui uma gráfica e uma editora assim, de excelência, ainda aqui perto ainda. E fez um trabalho assim, muito bom. E então esse livro nasceu no coração de Deus e ele usou pessoas, porque talvez se
Se ele colocasse na minha cabeça, eu ia dizer, não, é coisa da minha cabeça, não, isso é capaz, capaz. Como E- fazer para nos alcançar, né? Talvez se fosse de outra Exato, forma, não seria, mas como foi confirmado várias vezes, né? E exato. obrigada por esse livro. Ficou na minha cabeceira há muito tempo, assim. Eu ri e reli. E realmente é um livro de consulta, né? Também, além de ser o teu testemunho. Mas quem sabe um próximo vira Liana Linda Leoa. Quem sabe, né? Quem sabe? Então, fica ali a dica, né, da leitura, se alguém se interessar, né, de adquirir meu livro, tem no link da bio ali, da minha bio, Liana Bemoro, ali você adquire ele, e para as pessoas, no caso ali de Canadá, me manda uma mensagem no direct, que a gente dá um jeitinho, faça um abatimento por causa do correio, né, e aí eu envio para vocês, assim, com o maior prazer, como eu enviei para a Estela. Amém. Obrigada, minha querida. Então, acho que é isso, né, Li? A gente vai caminhando para o final. Eu tô com medo da live cair e a gente perder, Exato. mas Aham, eu queria que você deixasse uma mensagem final assim para a gente, terminasse com uma oração, pode ser? tá bom. Então, pessoal, eu agradeço, né, as pessoas que entraram aqui durante a live, as que permaneceram, as que irão assistir posteriormente. Essa terceira parte, né, nós fizemos em três partes, porque a conexão caía, e dizer para vocês que realmente esse, esse conteúdo, então, cada palavra que foi lançada aqui, ela caiu num terreno fértil da sua vida, no seu coração, para que você seja impulsionada a olhar para dentro de você, reconhecer, se inconformar com os teus resultados. Se você não está vivendo abundância em todas as áreas da tua vida, é porque você está ferida emocionalmente. Que você olha para suas raízes, não com um olhar de julgamento para buscar culpados, mas que você, para identificar tudo o que te aconteceu. E fica a dica aqui da leitura do meu livro, que aqui eu trago assim, é um manual para você identificar as dores, as feridas, tudo aquilo, aquelas coisas do dia a dia que muitas vezes papai e mamãe fazem, que passa desapercebido, penso que passa desapercebido, mas que ferem a nossa alma. E na vida adulta nós vamos sofrer consequências, tendo comportamentos disfuncionais, muitas vezes sentimentos de tristeza, se sentindo derrotados, com uma identidade distorcida, com baixa autoestima, inseguros, medrosos, procrastinadores, enfim, uma série de comportamentos que não combinam com quem Deus nos fez para ser. Então, a minha oração neste momento é agradecer ao Senhor por este tempo precioso conectado aqui Brasil e Canadá através da minha amada Estela. Pai, nós te agradecemos por este tempo precioso, embora os problemas de conexão. Mas te agradecemos, Pai, por cada vida que aqui passou, por essa mensagem, e que cada palavra aqui venha cair em terreno fértil, que as pessoas possam olhar para dentro de si, Pai, e ver o quanto precisam buscar ajuda, que elas venham olhar para a sua história, não para se sentir vitimistas, se sentir culpadas, mas para entender o quanto precisam de cura, entendendo que a cura é um processo, começa por uma mudança de mentalidade, uma metanoia, para sair da tristeza profunda, que muitas vezes não tem a ver com o momento atual, mas com aquilo que vivenciaram lá no passado. E realmente, e pedir, Pai, que o teu Espírito derrame sobre cada uma, trazendo essa consciência de olhar para os seus comportamentos atuais, para buscarem ajuda, para não se conformar, como diz lá Romanos 12:2, mas para que venham buscar a sua melhor versão em Cristo e exalar o bom perfume de Jesus por onde passar, rompendo com tudo aquilo que vem sendo disfuncional na sua vida, para que seus filhos, para que sua descendência não venham repetir aquilo que é disfuncional, mas para viver de glória em glória, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço por este tempo, agradeço pela vida da Estela, dos seus familiares, Pai, e que outras lives possam surgir para trazer mais esclarecimento a todos os nossos seguidores. Assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Minha querida, obrigada. Que Deus te abençoe, continue te abençoando. Que você venda muitos livros que possam alcançar muitas pessoas através do seu tempo. Que Amém. sua família inteira aceite Jesus como Amém. Salvador. E, enfim, que você possa ajudar muitas mulheres, muitas pessoas ainda através do seu ID, né? Do seu sim. Muito obrigada Eu que por agradeço, ter amada. comigo.
E a gente se vê em outras, espero os próximos livros, que eu sei que virão. Né? Tá bom. Obrigada. Beijo. Fica Até a com Deus. próxima. Até. Amém.